pelos filhos na terça-feira, né? E Deus já tinha falado comigo aqui de manhã, na hora que eu fui orar. Irmão, eu fui tomada de uma certa forma que eu não conseguia nem orar. Era um nó na garganta, era um nó no peito, era assim uma felicidade, e cada vez mais direcionado, sabe? Assim como o Espírito Santo me levasse mesmo a orar, a clamar, pedir a Deus, assim que meus filhos fossem sarados, fossem tratados, que eles temessem a Deus, que o Espírito Santo fizesse na vida dele, que Jesus chegasse. Orei pelas namoradas, né, dos meus filhos, que tem 2 aí que nem não tiveram, não tem namorado, né? Mas orei pelas namoradas, pelas esposas, pelas noivas, elas fossem saradas, temente a Deus, trabalhadoras, honestas, sabe? Assim, nesse sentido, que casassem bem, que meus filhos casassem bem, que fossem pra casa do Senhor. Meus parentes, aqueles que eu nem sei, que eu nunca nem vi, que são distantes, que Deus alcançasse. E Deus me tomou assim de uma forma maravilhosa. Tanto assim, a Deus do Senhor, sare a saúde. Não deixe que meus filhos sejam doentes emocionais. Pessoas assim, doentes emocionais, debilitadas, sabe? Mimizenta, mesmo jovens, faça meus filhos jovens, que passem por que tiver que passar, mas que sejam pessoas resilientes. Sofreu, se levanta, toca a bola, vai pra frente e crendo no Senhor Jesus, que Jesus está com ele, sabe? E como foi tremendo. É que minhas noras também sejam assim, as minhas futuras noras, que eu não sei quem é. Abençoe meus filhos, abençoe meus netos, Senhor, meus tataranetos. No dia que eu morrer, eu não tiver mais aqui nessa terra, que meus netos se lembrem, meus bisnetos, sabe? Minha descendência, ela lembra, assim, do meu avô, da minha avó, que pregava, falava de Deus, evangelizava, que orava por nós. A gente nem tinha nascido ainda, já orava. Irmão, sabe como foi tremendo? Ore também assim na direção, quando você for orar pela sua família, que ainda nem aqueles que existem ainda. E esse versículo é tremendo, né? Porque a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a coroa dos filhos são os pais, né? Então, que venhamos orar para nossos filhos, mesmo aqueles pequenininhos, aqueles que estão na barriga, que nós venhamos orar, pedir para que eles temam o Senhor, tenham reverência ao Senhor, a palavra, amem a casa de Deus, ame vidas, ame almas, para que quando a gente não estiver mais aqui, né? Eles lembrarem de nós. E eles construírem uma futura geração, a sua família. Você já ora pela família também. Você está entendendo, irmão, como o negócio é? Você ora pelo filho, você já ora pela esposa, pelos filhos deles, pela casa dele, pela harmonia da casa dele, pelo trabalho deles, pela vida deles com Jesus Cristo. Você está entendendo como é que é o negócio? E aqueles parentes bem distantes, que a gente não conhece, nunca nem viu, que não tem meu Senhor, encontro de Jesus Cristo. É nessa direção que o Senhor tem me dado de orar assim. Para as futuras gerações, quando eu olho pelos meus filhos, pelos meus parentes. Amém?